Aori era um estudante de ensino médio comum no Japão moderno, vivendo sua vida tranquilamente ao lado de sua irmã mais nova. Mas tudo muda quando ela contrai uma doença crônica e fatal, sem cura conhecida pela medicina. O custo do tratamento é altíssimo, Aori nem sonhava em pagar com um emprego de meio período comum. Então, ele se volta para o mundo das redes sociais, na esperança de descolar uma grana rápida, um bom dinheiro. Infelizmente, ele não era uma garota bonitinha com problemas de atitude que posta fotos sensuais e fatura milhões. Então, foi forçado a encontrar um novo nicho. Ele decide se tornar um youtuber odiado, que todos assistiam porque o detestavam e queriam que ele pagasse por tudo o que tinha aprontado até então. Sua presença nas redes sociais começou a crescer, pois ele desafiava lutadores profissionais respeitados, os atacava de surpresa na câmera, dava uma surra neles sem o menor respeito e cuspia antes de fugir como um covarde. Isso irritava demais os espectadores, que o chamavam de covarde de merda que não consegue vencer uma luta justa. Mas Aori não se importava nem um pouco, estava nem aí, pois isso simplesmente aumentava sua retenção de público e outras métricas. Mais recentemente ele atacou de surpresa um criador de conteúdo de MMA muito querido e deu uma surra nele com trapaça antes de fugir da polícia. Isso virou o assunto da cidade, ele ouve todo mundo falando que esse youtuber de merda tipo um Jake Paul precisa levar uma surra. Aori não liga, no entanto, e simplesmente passa pelos seus comentários, encontrando um ódio ardente por si mesmo na sua própria sessão. Mas não importa, pois ele ri e verifica sua receita, que está nas alturas neste momento. Um verdadeiro sucesso. Logo ele desce na próxima estação e entra no hospital onde sua irmã está internada há um tempo. Ele a encontra olhando para o celular, então diz para ela deitar e descansar um pouco. Akari responde que estava descansando o dia todo e agora quer conversar com ele, perguntando onde ele estava. Ele não pode contar sobre seu esquema de ganhar dinheiro, então mente que tinha algumas coisas para resolver e estava um pouco ocupado com isso. Ele entrega a ela um saco de doces, mas Akari sabe que ele tem um ponto fraco por doces e pergunta quantos ele comeu hoje. A princípio, Aori mente e responde que comeu 3, mas Akari não se engana tão facilmente e manda ele revelar a verdade. Aori então responde que comeu 6 bolos antes de vir para cá. Akari o repreende dizendo que ele precisa ser mais cuidadoso com a saúde e deve se limitar a um doce por dia, e começa a perguntar se ele está se cuidando ou se está virando noites de novo e não lavando roupa. Logo ela começa a comer seu pedaço de bolo, mas até isso é demais para ela, e ela começa a tossir, o que assusta Aori, e ele corre para chamar a enfermeira, mas Akari o impede, dizendo que vai ficar bem. Akari não sabe por que seu corpo está se recusando a cooperar, mas Aori diz a ela para não perder a esperança, pois a viagem deles para os EUA é em um mês, e lá um super médico vai examiná-la e resolver qualquer problema que ela tenha. Akari não tem certeza, porém, pois ouviu falar das contas médicas absurdas nos EUA, que até um curativo custa uma fortuna. Mas o irmão dela diz para não se preocupar, pois ele tem tudo sob controle e dinheiro não será problema, graças ao seu bico bem remunerado. Mais tarde naquele dia, ele pensa nos dias no orfanato, quando o velho diretor costumava ensinar a todos os órfãos a sempre fazer a coisa certa, não importa o quão difícil fosse. Mas Aori foi completamente contra isso. Se houvesse uma maneira de ganhar um bom dinheiro com trabalho duro, ele faria isso. Mas infelizmente, ele nunca teve a oportunidade de frequentar uma boa escola, e a única coisa que ele tem é um corpo forte, bom para brigas. Ele pensa em como foi contra tudo o que lhe ensinaram no orfanato, mas ele não se importa de verdade, pois está pronto para queimar o mundo inteiro se isso significar que ele pode salvar Akari. Um mês se passa desde aquele dia e Aori estava completamente inativo em sua conta de rede social. O boato na rua é que ou ele foi morto por um mafioso irritado ou se aposentou completamente. Aori, no entanto, não está morto e está bem em seu apartamento de um cômodo, comendo potes de pudim de uma loja de conveniência e conversando com Akari no celular, perguntando se ela queria um pouco. Akari responde que adoraria um pudim de chocolate, então Aori promete trazer quando for visitá-la novamente. Ele parece contente com a vida e logo vai dormir com o celular na mão, o que é bem comum hoje em dia, quem nunca, né? Mais tarde à noite, enquanto tinha alguns sonhos agradáveis, é subitamente acordado por um barulho repentino e fica horrorizado ao ver uma figura pairando sobre ele com uma marreta gigante. O invasor tenta golpear com a marreta em cima dele, mas graças aos seus reflexos rápidos ele consegue desviar. O invasor o chama de idiota por desviar do alcance e segue com mais 3 ataques mirando no celular nas mãos de Aori. Novamente, Aori consegue desviar, salvando sua vida por um fio, mas acaba derrubando o celular no último momento. Foi nesse momento que ele percebeu que esse ladrão esquisito não estava atrás dele, mas sim do seu celular. Felizmente, ele consegue pegar o celular antes que o homem pudesse destruí-lo e começa a correr para fora de casa. Aori decide correr para um parque bem iluminado, esperando despistar o atacante, e manda mensagem para Akari sobre o invasor que acabou de entrar em sua casa.
Akari continua mandando mensagens, dizendo para ele fugir e ir para a polícia, mas em vez de correr ou ligar para a polícia, esse idiota está conversando com a irmã no celular. Antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, o invasor o alcança novamente e tenta atacá-lo. Mas desta vez, Auri decide se manter firme e revidar. Ele bloqueia a marreta com um chute, o que realmente surpreende o atacante, e então Auri parte para o contra-ataque que é facilmente bloqueado pelo invasor. Auri continua seu ataque de socos e ainda dá um chute para garantir, mas todos os seus ataques são desviados ou parados facilmente pelo psicopata com a marreta. O invasor tenta tirar o celular das mãos de Auri mais uma vez e por pouco não consegue. Auri não tem ideia do que diabos ele está procurando, quando o invasor grita seu nome completo, afirmando que ele é um youtuber cujo trabalho é postar conteúdo para provocar raiva e irritar garotinhas e esquerdistas liberais diariamente sem motivo algum. Ele afirma que assistiu aos vídeos dele, mas não voluntariamente, e declara abertamente que seus vídeos são nojentos e o fazem querer vomitar. Ao ouvir isso, Auri pensa que esse homem é um daqueles espectadores irritados que decidiu resolver a situação por conta própria. Então Auri se ajoelha e pede desculpas do fundo do coração, afirmando que tudo o que fez foi por dinheiro e sem agenda pessoal, já que sua irmã estava muito doente. Ele afirma que parou de fazer tudo isso desde que sua irmã melhorou, e diz que ele pode bater nele o quanto quiser, mas implora para não o matar, pois quer ajudar mais sua irmã. Ele diz para ele deixar o celular intocado, pois está mandando mensagem para a irmã agora, que está bem longe, e ele não quer perder o contato com ela. Antes que ele pudesse sequer completar a frase, porém, o homem ataca seu celular mais uma vez com a marreta. Auri diz para ele se afastar, pois ele pode bater nele o quanto quiser, mas o homem responde que não se importa com ele e só quer destruir o celular o mais rápido possível. O invasor se acalma um pouco, afirmando que Auri parece um louco agora, já que sua irmã está morta há mais de um mês. Auri não consegue aceitar essa realidade e pergunta se ela está morta, então com quem diabos ele está mandando mensagem no celular? Acontece que, como a América decidiu atacar a Venezuela sem motivo algum, o voo dela para a América acabou sendo cancelado e a saúde dela piorou nos dias seguintes, levando à sua morte. Auri não conseguiu aceitar essa realidade e até perdeu o funeral da própria irmã antes de se fechar em sua própria casa. Ele continuou mandando mensagens para Akari no celular, implorando por uma resposta, quando um dia, depois de se empanturrar de besteiras, ele viu o sinal de lido aparecer em sua mensagem e recebeu uma resposta de Akari. Ele não conseguia acreditar nos próprios olhos, mas Akari parecia ela mesma, pois sabia de todas as coisas que só ela poderia saber. Isso o fez acreditar que a pessoa com quem ele estava falando era a verdadeira Akari, e ele se recusava a acreditar ou ouvir qualquer um que dissesse o contrário. De repente, o celular dele começa a falhar, e o vídeo de Akari aparece em sua tela, enquanto ela começa a falar com ele com lágrimas escorrendo pelos olhos, perguntando se ele estava bem. Antes que ele pudesse responder, porém, o invasor consegue tirar o celular dele e o esmaga com a marreta, enquanto Auri é tarde demais para pegá-lo em segurança. Para sua surpresa, porém, o celular não quebra e de repente uma energia estranha e ameaçadora começa a sair do aparelho, enquanto Akari se materializa bem na frente dele através do celular. Auri não consegue acreditar nos próprios olhos e cai de joelhos com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas logo o rosto de Akari se contorce e se transforma em uma máscara demoníaca com sangue escorrendo pelos olhos, enquanto ela se transforma em um ser demoníaco. O invasor imediatamente diz para Auri se afastar, afirmando que ela não é mais sua irmã. Ele afirma que a pessoa com quem ele estava falando era um fantasma. Antigamente, fantasmas ficavam presos onde as pessoas passavam muito tempo ou tinham conexões emocionais profundas, como praias, hospitais, banheiros, salas de música. Mas agora a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo em seus celulares. E quando morrem, uma parte sombria de seus espíritos fica presa em seus dispositivos para sempre. Quando a conta de rede social de uma pessoa morta, também conhecida como conta morta, ganha senciência, ela passa a ser conhecida como conta fantasma, e é com isso que eles estão lidando agora. Ele afirma que agora que o fantasma dela foi invocado, ele não pode simplesmente destruir o celular e acabar com isso, o que significa que ele terá que destruir o fantasma dela. Mas como este é um fantasma digitalizado, as armas normais não funcionarão nele, então eles têm que depender de uma arma espiritual especial. Nesse momento, ele tira o celular e invoca uma marreta preta dele, e começa a espancar o fantasma de Akari. Auri está tendo dificuldades para assistir a tudo isso, mas logo o cara da marreta consegue dominar o fantasma e se prepara para acabar com ele. Ele joga a marreta para o céu e faz chover uma saraivada de marretas no fantasma, que o destrói completamente. Com isso, ele finalmente se prepara para exorcizar o fantasma e tira uma nova marreta para acabar com tudo. Mas Auri não consegue ver isso e agarra o cara por trás, implorando para ele deixá-la viver, pois ele não se importa mesmo que ela seja um fantasma. O cara da marreta diz pra ele o soltar e grita que todo mundo neste mundo tem pessoas que morrem, mas é seu trabalho seguir em frente e continuar o legado delas. Isso dá tempo suficiente para o fantasma recuperar a compostura, e ele arremessa o cara da marreta contra a parede, deixando-o incapacitado, incapaz de se mover.
O cara da marreta diz para Auri fugir, mas em vez disso Auri caminha em direção à irmã e tenta argumentar com ela. Para seu horror, o fantasma é sua irmã apenas no sentido mais distorcido, enquanto o agarra com os dentes e começa a mastigá-lo como um chiclete. Auri pensa na vida que viveu até hoje, e percebe que é ele quem manteve o espírito de Akari preso a este mundo, e se ele morrer, o espírito dela será automaticamente libertado. Mas nesse momento ele se lembra das palavras do cara da marreta sobre continuar o legado, e ele salta do aperto do fantasma e consegue materializar uma arma de seu celular, o que choca o cara da marreta. Auri se prepara para o combate final e apunhala a própria irmã com a espada de chama azul que ele tinha, o que exorciza o fantasma, deixando Auri inconsciente no chão. Um pouco depois, algumas pessoas da academia de onde o cara da marreta veio chegam para inspecionar tudo e perguntam como diabos Auri derrotou o fantasma da própria irmã. O garoto da marreta relata que Auri tem uma espada de chama. O líder deles afirma que não é grande coisa ter isso, mas então o cara da marreta revela que a espada dele era, na verdade, azul. Isso realmente choca todos eles, e o líder imediatamente diz a eles que estão levando Auri de volta para a Academia Meden, e se ele sobreviver lá e aprender ou morrer, dependerá dele. Quando Auri finalmente acorda na manhã seguinte, ele se encontra em um quarto estranho que ele presume ser um hotel. Ele não se lembra claramente de nada que aconteceu na noite anterior, e pensa que teve um pesadelo ruim onde sua irmã morreu e virou um fantasma. E então um cara da marreta surgiu do nada, e finalmente ele mesmo teve que matar o fantasma de sua irmã com seus poderes especiais. Ele solta um suspiro profundo, aliviado que o pesadelo havia acabado. Mas no momento em que ele se vira, ele avista o cara da marreta calmamente tomando chá atrás dele. Auri imediatamente pergunta onde diabos ele está, e se eles dormiram na mesma cama. O cara da marreta responde que não é desse tipo. Então Auri pergunta a ele sobre Akari, e se tudo o que ele se lembra é a verdade que aconteceu ontem, e o que aconteceu com sua querida irmã. O cara da marreta não responde, o que diz muito, e simplesmente entrega o celular de Auri de volta para ele. Ele imediatamente procura por sua irmã, apenas para descobrir que nenhuma conta com esse nome existe mais. O cara da marreta o informa que contas mortas são o resultado quando a conta de rede social de uma pessoa falecida é possuída pelo fantasma. Então, quando o fantasma é exorcizado, as contas mortas desaparecem automaticamente. Auri está de coração partido e pergunta se nunca mais poderá falar com a irmã. E o cara da marreta responde que é meio que de conhecimento comum que pessoas mortas não falam. Para sua surpresa, Auri recebe a notícia surpreendentemente bem, enquanto ele sorri, afirmando que está tudo bem se sua irmã morreu, já que a doença não a deixaria de qualquer forma. Ele afirma que fez uma promessa à irmã de que cuidaria de si mesmo, então é melhor ele começar a fazer isso, já que não adianta ficar todo choroso e triste por algo que não pode ser mudado. O cara da marreta responde que é muito óbvio que Auri está simplesmente tentando bancar o forte, e ele finalmente se apresenta como Cucu. Ele começa a sair do quarto e diz para Auri segui-lo. Eles logo saem, e Auri pensa que estão em um hotel muito caro e chique, mas Cucu responde que estão na Academia Meda, que é uma escola para exorcistas. Auri não consegue acreditar que este lugar super chique é realmente uma escola, e afirma que o quarto em que estavam parecia a suíte de lua de mel de um hotel. Mas Cucu responde que era o quarto dele, pois todo aluno da escola mora no próprio campus. Ele afirma que a escola foi construída intencionalmente para parecer um hotel com fontes termais, para enfatizar o fato de que os alunos desta escola purificam o mundo do mal. Enquanto ele caminha pelo campus, um loiro passa por Cucu e zomba dele por ter falhado na noite passada e quase ter morrido, mas Cucu ignora e segue em frente. O loiro vai em direção ao seu grupo de amigos, onde eles começam a falar sobre o mais novo recruta e como ele é um youtuber que provoca raiva. Uma das pessoas do grupo afirmou que odeia os youtubers de Rage Bait mais do que tudo, pois eles são tão irritantes quanto o próprio Jake Paul, mas a garota de cabelo azul do grupo se interessa por Auri, achando que ele é bem bonito. Cucu faz um tour completo pela escola com Auri, da cafeteria às lojas, a recepção e até as fontes termais, mas Auri não consegue acreditar que isso é uma escola e continua pensando que deve ser uma pegadinha e que é apenas um hotel. Uma vez dentro da fonte termal, Auri percebe que suas feridas parecem estar cicatrizando em uma velocidade dramática, e a natureza calmante da fonte começa a relaxar seu corpo, o que o assusta, pois ele pode começar a chorar pela irmã se não for cuidadoso. Ele imediatamente começa a espirrar água no rosto para sair do modo de relaxamento, enquanto Cucu se pergunta onde está o líder. Para a surpresa deles, o líder chamado Zack de repente irrompe da água com seu pênis balançando. Ele afirma que é um monge, que também é professor aqui, e aperta a mão de Auri. Uma vez dentro do quarto, todos se vestem, exceto Zack, que se espreguiça em uma toalha. Enquanto Cucu diz a ele que mostrou Auri pelo campus, exatamente como foi ordenado, e pergunta se pode ir embora agora. Zack diz a Cucu para não encarar isso como uma tarefa e aproveitar.
Mas Cuco afirma que sente que isso é o castigo por ter falhado na noite passada, porque ele odeia todos os youtubers de Rage Bait tanto quanto qualquer um. Zack o ignora completamente e se vira para Auri, perguntando se ele está pronto para se matricular nesta escola agora e se tornar um exorcista. Auri fica um pouco atordoado no início, mas depois começa a rir junto com Zack, pensando que isso é algum tipo de pegadinha, enquanto Cuco pergunta se Zack está tentando jogar sal na ferida dele. Zack diz a Cuco que está convidando Auri de boa fé, já que ele despertou seus poderes na noite passada e pode ser um trunfo para a escola. Auri está um pouco confuso sobre os poderes, então Zack explica que a profissão de exorcista remonta a milênios, onde os exorcistas têm estado em uma batalha constante contra os espíritos malévolos. Ele afirma que os exorcistas empregam técnicas especiais para liberar energia espiritual, conhecida como psicocinese. Mas tudo passou por uma grande evolução após a introdução da internet algumas décadas atrás, o que transformou o ciberespaço em um terreno fértil para esses espíritos e fantasmas, já que eles começaram a se materializar através das redes sociais, o que levou os exorcistas ao pânico, pois as técnicas que eles desenvolveram ao longo de centenas de anos não serviam para nada contra essas chamadas contas fantasmas. Enquanto Zack explicava tudo, porém, Auri decide que não se importa de verdade e se espreguiça antes de sair do quarto, e verifica no Google Maps onde ele está e se há algum ponto turístico que ele possa visitar antes de voltar para casa. Zack o para imediatamente, perguntando por que diabos ele está fugindo, e se ele não está curioso sobre suas próprias habilidades e o que exatamente aconteceu ontem. Auri responde que ele seriamente não quer saber de nada, nem está interessado em se envolver com o negócio de fantasmas e exorcistas. Ele afirma que simplesmente quer voltar para sua própria vida, conseguir um emprego normal, comer de forma saudável todos os dias e dormir na hora, se possível. Ele nunca mais vai sequer reativar seu canal no YouTube, já que a única razão pela qual ele fez todo aquele rage baiting foi apenas para conseguir dinheiro suficiente para ajudar sua irmã em seu tratamento. Mas ela não está mais em sua vida. Ele não tem razão para realmente reviver seu canal ou sequer mostrar seu rosto em qualquer conta de rede social novamente. Ele afirma que está completamente vazio por dentro e gostaria de passar um tempo sozinho, bebendo um bom chá boba. Com isso, ele começa a sair, mas Zack o alcança e pergunta se ele não está curioso sobre o que realmente aconteceu com a irmã dele, e quem é o responsável pela morte dela. Isso imediatamente chama a atenção dele, e ele se vira para encarar Zack, que sorri, afirmando que a irmã não morreu apenas por causa de sua condição médica, que estava estável por tantos meses naquele ponto. Zack afirma que a conta fantasma, responsável pela morte da irmã dele, sempre mira em pessoas com laços muito fortes com este mundo, e sempre que essas vítimas morrem, elas derramam lágrimas de sangue, exatamente como a irmã dele fez ao falecer. Irritado, Auri pergunta onde diabos está aquela coisa agora. Zack retruca, e o que você faria mesmo se soubesse? Auri responde que vai matar aquela conta fantasma a sangue frio, mas Zack apenas sorri, zombando, e diz que ele não pode fazer porcaria nenhuma, já que é fraco demais. Isso enfurece Auri além da conta, e ele lança um cruzado de direita potente em Zack, que é interceptado por Cuco no último instante. Auri manda Cuco sair da frente agora, pois ele vai arrebentar esse professor monge idiota que pensa que sabe tudo sobre ele. Cuco responde que ele é um professor idiota, sim, mas ainda é o professor dele. Zack manda todos se acalmarem e propõe: se Auri conseguir derrotar Cuco com seu nível de poder atual, ele reconhecerá a força de Auri e contará tudo o que sabe sobre a conta fantasma responsável pela morte da irmã. Cuco parece animado com isso, afinal ele queria mesmo dar uma surra num youtuber provocador. E com um sorriso, ele saca o martelo do celular na hora. Mas Auri não parece se importar muito e vai atrás de Zack de novo, sem pensar duas vezes. Mas ele consegue desviar e começar a correr, gritando pra Auri lutar com Cuco, não com ele. Auri o persegue, afirmando que não está ali pra joguinhos de merda, pois alguém que ele mais amava neste mundo desgraçado foi assassinado. Antes que pudesse alcançar Zack, ele é atingido nas costas por Cuco, que o joga no chão. Cuco manda ele calar a boca, dizendo que o draminha dele não o torna especial, pois essa é uma história bem comum nesta academia. Cuco percebe que Auri não lutaria tão fácil, então decide provocar o provocador, afirmando que martelar a Auri foi ainda melhor que ter aproveitado a irmã dele ontem à noite. Aquilo foi o suficiente para Auri explodir. Ele se levanta e diz a Zack que vai arrancar todos os detalhes dele assim que arrebentar esse idiota do martelo. Dito isso, Auri avança imediatamente contra Cuco e tenta acertá-lo com uma cotovelada.
Mas Cucu consegue bloquear com o martelo e o empurra para trás. Essa confusão atrai todos os alunos que passavam por ali, e eles param para assistir ao resultado da luta. Aori avança imediatamente para outro soco, mas Cucu desvia dele e do direto seguinte que Aori lança. Kyo, a gótica, diz que isso parece um K-drama, onde ela é forçada a assistir um provocador e um idiota do martelo que se acha o máximo. Kyo, a aluna fantoche, afirma que não é todo dia que se vê o youtuber provocador lutar na vida real. Ren também está impressionado com as habilidades de Aori, afinal, não é qualquer um que consegue enfrentar Cucu numa briga. Imo é a única pessoa que quer parar a luta, pois sabe que isso não vai acabar bem. De volta à luta, Cucu acerta Aori com mais uma martelada, mas Aori não é mole e consegue aguentar o impacto com a defesa. Ele percebe, porém, que os golpes são muito fortes e um passo em falso pode custar a luta. Aori decide recuar e desvia para ganhar distância, mas Cucu joga o martelo e acerta Aori bem na cara. A confusão atrai a atenção de outros professores também, que começam a se reunir, e até o diretor chega para ver qual é o alvoroço. Um dos professores diz ao diretor que precisam parar a luta imediatamente e tirar Aori da academia, pois os relatórios dele não são bons, pelo que leu. O diretor manda ele calar a matraca e apenas assistir. Cucu diz a Aori que está amando cada segundo de espancar um provocador. Aori grita de novo que só fez aquilo para salvar a irmã. Cucu não se convence, porém, e o martela na cara, afirmando que havia outras formas de ganhar dinheiro, e que ele só fez aquilo porque era fácil e gostava de fazer. Aori para de se defender, e Cucu consegue martelá-lo repetidamente com seu martelo antes de usar um de seus golpes especiais, que transforma o martelo em várias cópias e as joga todas em Aori, derrubando-o no chão, indefeso e completamente derrotado. Zaki aparece sobre ele e sorri, dizendo que Aori é um lutador raçudo, mas contra Cucu e seus poderes, é como levar uma faca para um tiroteio. Com isso, ele orienta Aori a pegar o celular e canalizar sua energia mágica para equilibrar o jogo. Aori segue as instruções e pega o celular e imediatamente uma chama azul irrompe, chocando pra caramba todos os observadores, incluindo os professores. Enquanto isso, Zaki afirma que quase não acreditou em Cucu ontem, quando ele falou de uma chama demoníaca azul. Zaki lembra Cucu para não tocar na chama, e Aori fica um pouco confuso, se perguntando por que todo mundo está agindo tão assustado. Zaki diz a Aori para não se preocupar e simplesmente tentar usá-la. Para a surpresa de todos, Aori tenta usar a chama nos pés, o que lhe dá uma velocidade imensa. Mas ao correr em direção a Cucu, ele acaba tropeçando e cai de cara no chão. Até Zaki fica surpreso, pois Aori estava rápido demais para eles o verem direito, e poderia ter encerrado a luta se tivesse conseguido se controlar. Aori ainda não desistiu, porém, e avança contra Cucu mais uma vez, confundindo-o com a velocidade e quase acerta um soco que deixa um rastro de sangue nas bochechas de Cucu. Isso irrita Cucu, que começa a balançar o martelo em Aori. Ele desvia de tudo, mas assim que pensa que pode vencer Cucu, é completamente superado, pois um Cucu irritado aumenta o tamanho do martelo, porque ele cresce e não aparece, e quase explode Aori em pedacinhos. Aori mal consegue desviar, mas Cucu lança outro ataque que teria sido o fim de Aori. Mas Zaki pula no meio e com um movimento do leque desvia o ataque, dizendo a Cucu que ele foi longe demais ali. Com isso, ele se vira para Aori e pede desculpas por tê-lo deixado tão irritado. Mas Aori pede desculpas de volta e implora a Zaki para aceitá-lo na academia. Assim ele poderá encontrar o assassino de sua irmã. Zaki sorri ao ver as verdadeiras lágrimas de Aori finalmente surgirem e o aceita formalmente na Academia Miden. Logo depois, Zaki dá a Aori o que ele quer. Ele mostra um vídeo antigo de uma equipe de exorcistas em uma missão para apagar um fantasma da existência, e eles surtam ao ver um corpo morto jogado no canto. Eles avistam um smartphone na frente dele e um fantasma sai de lá. O líder dos exorcistas usa o próprio celular para escanear o fantasma e encontrar mais detalhes sobre ele, e descobre que já tem informações a respeito dele no banco de dados. No entanto, no momento em que a informação fica disponível, o exorcista careca diz à equipe para fugir imediatamente. Infelizmente, o fantasma não lhes dá chance e os mata instantaneamente com uma chama azul flamejante. Zaki diz a Aori que essa conta fantasma se chama Sad Boy K, e eles não sabem quem ele era quando era uma pessoa de verdade. No entanto, a única coisa de que tem certeza é que ele é incrivelmente poderoso, e o inimigo número 1 dos exorcistas. Mas mais importante ainda, ele é a conta fantasma que matou a irmã de Aori. Aori fica chocado ao ouvir isso, e ainda mais quando percebe que o fantasma usa as mesmas chamas azuis que ele. Zaki diz a ele que a habilidade do Sad Boy se chama Chama Demoníaca, e é uma habilidade amaldiçoada que rouba a força vital de quem quer que ela toque. Aori vê os rostos das vítimas e as lágrimas de sangue saindo dos olhos delas, o que é exatamente o que aconteceu com Akari. Ele pergunta a Zaki como pode ter a mesma habilidade do cara que matou a irmã dele. Zaki diz que também não tem ideia, e isso só gera mais perguntas na mente de Aori.
Ele começa a ficar nervoso por ter usado uma habilidade tão mortal contra Cucu, e Zack ri, dizendo que ainda bem que ninguém morreu. Auri então pergunta como ele fica seguro quando está cercado pelas chamas mortais. Zack pergunta se alguma cobra já morreu do próprio veneno. Tudo isso é demais para Auri processar, e ele diz a Zack que precisa ir para casa e tirar uns dias para esfriar a cabeça e assimilar sua nova vida. No entanto, Cucu e outros da turma B chegam bem na hora e dizem a ele que não tem a menor chance de ele ir embora agora. Zack os apresenta a Auri como seus alunos, e pede para todos se darem bem com o novo colega de classe. Mas Cucu imediatamente começa a provocá-lo, dizendo que ninguém quer ser colega de classe de um cara cujas chamas podem matá-los facilmente, mas que eles precisam ficar de olho nele para que não vire um vilão. Cucu chama a situação toda de uma grande bosta pegando fogo, mas então um loiro chamado Ren o empurra para o lado e se apresenta a Auri. Ele diz para não ligar muito para Cucu, porque ele é na verdade um cara legal depois que você o conhece. Depois disso, uma boneca falante chamada Hajime se aproxima e diz a Auri que Cucu está bravo só porque ele o acertou. Auri surta ao ver a prima da Annabelle, mas ela diz que faz lives de jogos e que eles deveriam fazer uma collab um dia desses. Ren imediatamente diz a Auri para se preparar para uma selfie, enquanto o resto dos colegas de classe observa aquelas pessoas caóticas vivendo suas vidas. Com isso, Zack diz a Auri que ele precisa passar em mais um teste antes de se tornar um exorcista de verdade. Ele o leva para a sala de treinamento, onde um dispositivo dourado está pronto para medir suas habilidades de combate. Zack diz a Auri que se ele passar neste teste, será enviado para o campo como exorcista e vai encontrar o Sad Boy K mais cedo ou mais tarde. Auri fica super animado com a ideia de enfrentar o assassino de sua irmã, e diz a Zack para começar o teste. Zack aperta um botão, e duas genes rosas saltam da lâmpada dourada. Zack diz a Auri que são espíritos artificiais usados para treinar exorcistas, e ele precisa derrotar 100 deles se quiser passar no teste. Ele o avisa para não subestimar os espíritos artificiais, mas Auri está confiante de que pode vencer qualquer inimigo. Ele saca sua espada de chama azul do smartphone e despacha rapidamente o primeiro espírito que o ataca. Mas Zack encerra o teste ali. Auri pergunta por que ele parou, e ele percebe a resposta no instante seguinte. Ele começa a sentir tontura e perde o equilíbrio, e Zack diz para ele olhar a bateria do celular porque ela está sincronizada com seu poder espiritual. A bateria chegou a 0, o que significa que Auri usou todo o seu poder espiritual e agora ele está tão inútil quanto um celular descarregado. Auri desmaia com isso, e quando acorda, encontra todo mundo tendo um jantar chique, no estilo tradicional japonês. Zack diz a ele que já estava cansado depois da luta com Cucu, e o teste foi apenas uma armação para fazê-lo experimentar como é ficar sem bateria. Auri entende agora, mas o que o confunde é como já é hora do jantar se ele não ficou desmaiado por muito tempo. Zack diz a ele que, uma vez que a bateria dele acaba, ele ficará inconsciente por cerca de 5 horas e durante esse tempo não vai acordar de jeito nenhum. No campo, isso o mataria, e mesmo que sobreviva, ainda vai atrapalhar a equipe se virar um vegetal. Auri sente que tem muito a aprender, mas Zack pede para ele não ficar desapontado por ter terminado tão rápido, porque isso só mostra o quão poderosa é a habilidade dele. Auri ainda está se sentindo desanimado com isso, e Zack diz para ele comer para recuperar as forças. Ele diz que o grande teste é em uma semana, e ele só tem uma única chance, então não pode falhar, senão será capturado e torturado. Auri fica horrorizado com isso, e Zack diz que muita gente aqui pensa que ele deve ser parente do Sad Boy, que matou inúmeros exorcistas, e eles querem vingança desesperadamente. Se Auri falhar em se tornar um exorcista, ele será rotulado como um perigo e lidarão com ele. Então, ele deve trabalhar duro e passar no teste. Com isso, todos vão para seus quartos e Auri pergunta a Cuco onde fica o quarto dele. Cuco diz para ele não ser estúpido, porque eles não vão deixar uma bomba relógio como ele ficar sem supervisão. Auri vai dividir o quarto com Cuco, que não está nem um pouco feliz em fazer isso. Mas alguém tem que assumir a responsabilidade, né? De repente, Auri começa a encará-lo com uma expressão insatisfeita no rosto e Cucu pensa que ele só não está feliz em dividir o quarto com ele. No entanto, Auri se curva diante dele e pede para que o treine, para que ele possa passar no teste em uma semana. Cucu cospe o chá ao ouvir isso e pergunta que tipo de provocador se curva assim para um cara que o espancou. Auri diz que não tem orgulho e aceita que Cucu é muito mais forte que ele, então precisa da ajuda dele. Cucu fica surpreso com a humildade de Auri e diz que o treinaria de qualquer forma, porque Zack o ordenou a fazer isso. Mais cedo, quando Auri desmaiou no salão de treinamento, Zack disse a Cucu que ele o treinaria, e Cucu era realmente contra a ideia porque odeia provocadores do fundo do coração, sendo Auri um deles.
Zack apenas disse que seria a melhor coisa não só para Ori, mas para Cuckoo também, e no fim, ele aceitou a ordem. Agora, enquanto eles se atritam como um casal que acabou de começar a morar junto, Cuckoo espera que a Ori seja um covarde que tenha medo do teste e fuja. No dia seguinte, a Ori desafia as Genis Rosas novamente, e ele fica sem bateria muito rapidamente. Cuckoo diz que ele está indo com força total desde o começo e manda ele conter mais o poder. A Ori não tem a menor ideia de como fazer isso, e Cuckoo diz para ele imaginar algo como diminuir a chama de um isqueiro ou apagar uma fogueira. Mas se ele conseguir imaginar algo mais único e pessoal, vai funcionar ainda melhor. A Ori não consegue fazer isso, e no fim, ele desmaia depois de derrotar 35 espíritos de treinamento. No dia seguinte, Ren, Hajime e o outro loiro decidem ver o progresso de Auri, e ficam impressionados que ele consegue chegar aos 30 tão facilmente, mesmo tendo despertado há apenas 2 dias. No entanto, ele desmaia no 31º, então ele tem uma ideia única no dia seguinte. Ele se enche de cafeína para não cair no sono, mas mesmo assim, ele só consegue derrotar 41 bonecos de treino. No dia seguinte, ele fica mais eficiente e derrota 49 bonecos, e até a gótica estilosa decide ver o que ele está aprontando. Não importa o que Auri faça, ele não consegue nem cruzar a metade do caminho, e Cuckoo continua dizendo para ele imaginar algo que o ajude a controlar o poder. Mesmo no final do 6º dia, Auri não fez progresso e ele decide se distrair comendo uns pães recheados. Cuckoo pergunta como ele pode estar tão despreocupado, sendo que o grande teste é amanhã. Porque Zack não estava mentindo quando disse que as pessoas aqui vão torturá-lo e matá-lo se ele falhar. Cuckoo faz uma cara de mal enquanto diz a Auri que ele não passará de ossos quando as pessoas terminarem com ele, e isso lembra a Auri de algo. Ele diz que precisa ir para casa imediatamente, e Cuckoo pensa que ele finalmente vai amarelar bem antes do evento principal. No entanto, Auri está preocupado apenas porque deixou a porta do quarto aberta quando Cuckoo o atacou, e as fotos e os restos de Akari estão expostos. Ele sente que algum pervertido pode tentar roubá-los, mas Cuckoo pensa que isso é apenas uma desculpa para fugir. Auri diz a ele que não vai fugir, porque seu único objetivo na vida é se vingar pela irmã. No dia seguinte, é a hora do teste final dele, e todos da escola se reuniram para assistir. Os professores que odeiam a Auri por suas habilidades têm certeza de que ele vai falhar e que vão se livrar dele, e começam o teste com um sorriso malicioso no rosto. Auri começa a derrotar os espíritos artificiais rapidamente com sua espada de chama, mas ele ainda não consegue controlar o poder e cai para 30% de bateria antes mesmo de ter derrotado 30 dos espíritos. Seus colegas o incentivam a dar o melhor, mas então algo dentro de Cuckoo estala, e ele começa a xingar a Auri. Ele o chama de provocador de merda que é só blá 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 e não faz nada. Seus colegas se viram contra ele e perguntam o que diabos ele está fazendo, mas Cuckoo continua a provocar um provocador profissional com um sorriso presunçoso no rosto. Logo, as pessoas que odeiam a Auri também entram na onda e começam a xingá-lo em voz alta. Eles mandam ele se apressar e falhar logo, mas Auri continua derrotando os espíritos artificiais enquanto aguenta os insultos. Tudo isso lembra da época em que começou a fazer conteúdo provocador e os comentários negativos o assustavam de morte. Ele pensou em desistir, mas sempre que via a irmã tossindo sangue, percebia que nada poderia assustá-lo mais do que aquilo. Ele estava pronto para fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro suficiente para tratá-la. E naquele momento, ele começou a ver seus haters como as pessoas que o ajudavam a ganhar dinheiro através do ódio delas. Aquele momento o ajudou a controlar suas emoções, e Auri consegue usar o mesmo sentimento para canalizar seu poder corretamente. Sua espada de chama fica menor e mais afiada, e ele consegue derrotar 100 bonecos de treino sem desmaiar. Ninguém consegue acreditar no que vê, mas Zack percebe a genialidade do plano de Cuckoo. Cuckoo deliberadamente virou a multidão contra Auri, permitindo que ele entrasse na mentalidade certa de um provocador, e foi assim que ele conseguiu controlar seu poder. No entanto, o cara de cabelo comprido que mais odeia Auri não consegue engolir esse resultado, e ele ativa a máquina de novo, invocando a versão mais poderosa dos bonecos de teste. Coincidentemente, Auri também não estava satisfeito em apenas passar nos testes, e ele solta seu lado selvagem, demolindo os espíritos fortes também. Ele eventualmente derrota 161 espíritos, e então a máquina fica sem energia. Todos ficam surpresos porque Auri acabou de quebrar o recorde de mais espíritos derrotados em um teste, e Zack se elogia por ter juntado Auri com Cuckoo. No dia seguinte, Auri começa a escola oficialmente, e fica chocado ao perceber que eles também têm que estudar matérias normais. Assim que a aula termina, Ren diz para ele se sentir à vontade para pedir ajuda se um dia se sentir travado, e imediatamente tira uma selfie. Hajime chega para a próxima selfie e pede para o loiro Imo se juntar a eles também. Enquanto o Imo explica que é tímido com a câmera, Auri começa a se perguntar quais habilidades cada um deles tem. Hajime diz que está feliz por ele não ter sido torturado, e ele responde que é tudo graças a Cuckoo. Ele se vira para agradecê-lo direito, mas Cuckoo está puto depois de ver a Auri surtar ontem.
Ele o acusa de ser mais um provocador que prospera quando as pessoas estão com raiva dele. Auri diz que não é assim, mas então a gótica chata Yuru manda os dois calarem a boca. Ela diz que qualquer um com habilidades ofensivas tem uma personalidade terrível. Isso inclui Cuckoo também. Cuckoo fica ofendido que Yuru o colocou na mesma categoria que Auri. Ele manda ela retirar o que disse. E eles começam a mandar um ao outro cair fora. Bem nessa hora, Zack chega para dizer que tem uma missão para eles. E ele vai deixar a Auri estrear com essa missão. Ele então se pergunta quem enviar junto com ele, porque exorcismo é tudo sobre trabalho em equipe. Assim que vê Cuckoo e Yuru ainda discutindo um com o outro, ele tem a ideia de colocá-los no mesmo time. Naquela mesma noite, Auri, Cuckoo e Yuru são enviados em missão numa van, onde logo chegam a um estúdio de câmera ou algo assim. Eles se perguntam por que diabos estão ali, quando de repente um homem loiro se aproxima sorrateiramente deles com uma secretária muito gata e começa a falar. Ele diz a Auri que é ali que eles terão que começar a trabalhar e pergunta se ele sabe algo sobre esses centros de tecnologia. Auri fica confuso e pergunta quem diabos ele é. É então que o loiro revela que ele é ninguém menos que o próprio Zack disfarçado, já que ele se destaca demais com suas roupas de monge. Ele estava prestes a explicar a missão, quando de repente 3 moças se aproximam do Zack, elogiando-o, chamando-o de lindo e alto. Zack fica meio surpreso e sobrecarregado enquanto elas pedem o número dele e o convidam para um jantar romântico. Zack tenta balbuciar que é um monge, que renunciou às coisas materiais da Terra, mas algumas coisas materiais nunca mudam, e ele, observando as personalidades bem volumosas das moças, derreteu. Elas o levaram para jantar e, quem sabe, um cardio mais tarde. Auri pensa em como alguns morrem de sede, enquanto outros se afogam num rio do Himalaia. A secretária gata, Keiko, que chegou com Zack, percebe que terá que resolver tudo agora e pede aos alunos que prestem muita atenção. Ela afirma que começaram a captar sinais de espíritos há 1 hora, vindos do prédio da Câmara de Porcos, onde um cliente ficou gravemente ferido. Ela suspeita que estejam lidando com um grupo de contas fantasmas por lá. Isso confunde Auri, que pergunta se as contas mortas se aglomeram como abelhas ou algo assim. Mas Cuckoo explica que contas fantasmas são seres digitais, ou seja, precisam recarregar periodicamente, senão, deixam de existir. É por isso que lojas de eletrônicos viram inevitavelmente focos de atividade paranormal. Antes que Auri pudesse processar tudo, Yuru se manifesta exigindo irritada saber por que foi colocada na mesma equipe com esses 2 perdedores, dizendo que é um ataque pessoal. Cuckoo nem liga para os comentários dela, mas Auri tenta se defender, dizendo que Cuckoo é um esquisitão. Ele, por outro lado, é super normal, tipo, o mais normal possível, nada a ver com o Cuckoo. Yuru manda ele calar a boca, pois caras normais não riem quando estão surtando. Ela então olha o celular, percebendo que o streamer favorito dela vai começar a live logo, e se ela não mandar um monte de superchat, ele vai acabar esquecendo dela. Auri fica confuso com esse comportamento, afinal, ela deveria se importar mais com a missão do que com o streamer. Yuru manda ele calar a boca, ou melhor, a matraca, pois ela nunca quis ser exorcista mesmo. Mas Keiko a interrompe, dizendo para todos focarem na missão. Ela explica que a tarefa deles é se livrar de todos os espíritos no prédio e informa que já removeram clientes e funcionários, então isso não deve ser um problema. Além disso, segundo os dados, só há contas de baixo nível no prédio agora, então não devem ter problemas para lidar com elas. Mas avisa para ficarem alertas e sempre de olho nas costas. Logo eles entram na loja que está completamente deserta. Auri se sente estranho, nunca viu uma loja de eletrônicos tão vazia. Mas Yuru manda ele andar logo, pois quer acabar com essa palhaçada o mais rápido possível e ir para casa. Auri se sente meio assustado e nervoso, então pede para Yuru ser mais cuidadosa e menos despreocupada. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, um fantasma aparece atrás de Yuru e tenta tocá-la. A voz de Auri trava na garganta de tanto pânico, mas Yuru nem pisca, desvia do ataque com facilidade, pega o celular e ativa sua habilidade especial, que transforma a mão dela numa arma esquisita e assustadora. Ela imediatamente usa a arma para atirar uma gosma no espírito, que fica preso na substância pegajosa e imobilizado. Auri fica impressionado com a habilidade estranha, mas Cuckoo avisa para ele não se aproximar muito dela, pois ela é uma stalker profissional. Ele afirma que ela é fã de carteirinha de um grupo de K-pop e tem um relacionamento parasocial com um dos membros. Ele diz que ela o segue em todo lugar, curte todas as fotos dele, dá zoom para achar cada detalhe minúsculo que a ajude a saber onde ele está e até checa os reflexos nos olhos dele para ter certeza de que não há nenhuma mulher por perto. Ela também tem inúmeras contas que criou para burlar os bloqueios que recebia por ser assustadora. Cuckoo avisa para ele não ficar muito amigo dela, pois ela é uma maluca delirante de primeira, grudenta e um saco. Yuru ouve tudo isso e diz para eles não chamarem o cara que ela ama de apenas um membro de K-pop.
Ela afirma que o nome dele é Kirihio, e ela não é uma stalker com um relacionamento parasocial. O amor dela é a forma mais pura que existe e ninguém pode se meter entre eles. Com isso, o espírito que ela capturou explode, e a gosma volta para ela. Cucu afirma que, prova disso, Yuru é uma esquisita, e as habilidades de um exorcista dependem muito de como eles usam o celular também. Isso o faz perceber, de repente, que o motivo de ter habilidades de fogo é porque ele é um ragebaiter, que usava o tempo e o celular para irritar as pessoas. Antes que ele pudesse entender direito, Yuru se vira e atira a gosma nele. Ele fica chocado, sem conseguir se mover, mas acontece que havia um espírito atrás dele, que Yuru parou. E sem uma palavra, Cucu também entra em ação com seu martelo, destruindo o fantasma. Depois, eles ficam de costas um para o outro, prontos para enfrentar os outros. Auri fica chocado, pois há pouco Cucu e Yuru estavam se pegando pelo pescoço, mas de repente eles se movem com tanta sintonia que parecem melhores amigos. No momento em que os vê destruindo vários fantasmas, ele percebe que os dois já devem ter feito isso milhares de vezes. E depois de trabalharem juntos como equipe por tanto tempo, eles nem precisam mais pensar nos movimentos ou na posição um do outro. É aí que ele percebe por que o trabalho em equipe é tão crucial nessa profissão. De repente, um fantasma aparece atrás de Yuru e Cucu. Então, sem hesitar, Aori pula entre eles, errando-os por pouco, e agarra sua chama, destruindo o espírito num instante. Ele se vira para eles sorrindo, afirmando que sabe o que é trabalho em equipe. Mas em vez de ser elogiado, eles o mandam ser mais cuidadoso, pois ele poderia tê-los matado facilmente com a habilidade dele. Enquanto eles discutiam, um casal de ladrões parece ter invadido a loja e está roubando tudo o que pode, achando que tiraram a sorte grande, já que não há uma viva alma no lugar. Mas enquanto estavam ocupados enchendo uma sacola, um dos ladrões carecas é arremessado por um fantasma. Quando o outro ladrão olha para cima, ele fica horrorizado ao ver um fantasma gigante que segura o careca em sua mão de unhas longas. De volta à outra parte da loja, Yuru reclama que nunca quis ser exorcista, já que ela é uma amante, não uma lutadora. Mas não teve escolha, pois era a única coisa em que ela era boa. Além disso, ela precisa de dinheiro para bancar sua dedicação estranha de mandar um monte de superchats para o streamer favorito dela, o que a deixa sem escolha a não ser aceitar esses trabalhos perigosos, por mais sem graça que sejam. Ela continua usando sua arma de gosma para parar e prender cada fantasma em seu caminho, enquanto Cucu usa seu martelo para destruí-los um por um. Enquanto ele grita para Auri parar de tagarelar e ir trabalhar, Yuru começa a ficar brava com Cucu de novo, dizendo que não é compatível com nenhum exorcista tipo ataque, e entre eles, ela acha Cucu especialmente irritante. Mesmo discutindo, eles não perdem o ritmo e destroem outro fantasma com facilidade. É quando Yuru se vira para Auri e diz que embora Cucu seja um tremendo babaca, as habilidades dele são de primeira como exorcista tipo ataque, o que significa que não precisam de mais nenhum deles na turma, especialmente um que empunha chamas azuis. Logo eles chegam ao último andar do prédio, onde encontram imediatamente os dois ladrões mortos, pendurados no teto. Auri fica chocado, mas Yuru logo avista o espírito e o ataca com sua gosma, enquanto Cucu corre e o acerta com seu martelo. Para a surpresa deles, o espírito nem sequer arranha e se vira antes de mandá-lo sumir, dizendo que estava apenas decorando uma boneca que tinha. Cucu percebe imediatamente que algo está errado e que este não é um espírito normal. Ele percebe que eles só esperavam espíritos de baixo nível e não estão prontos para um espírito desse porte, então diz para Yuru recuar, afirmando que precisam sair imediatamente. Mas Yuru se recusa, achando que já capturou o espírito, então é só questão de tempo até exorcizá-lo. Mas ela subestimou completamente a força do inimigo, pois o espírito facilmente rompe a gosma e consegue agarrar Yuru do chão, trazendo-a para perto do seu rosto, afirmando que vai deixar Yuru linda também. Cucu imediatamente avança com seu martelo e golpeia o espírito com toda a sua força. Mas o espírito se cura imediatamente e arremessa Cucu para longe num instante. Quando a poeira baixa, Auri encontra Cucu caído sobre um ursinho de pelúcia. Ele pergunta na hora o que diabos está acontecendo e por que esse fantasma é tão forte. Cucu explica que algumas contas fantasmas podem ter habilidades especiais, conhecidas como maldições. Essa conta fantasma parece ser uma amaldiçoada, que não se encaixa na categoria de espírito de baixo nível. Ele afirma que este espírito é com certeza uma conta fantasma de nível médio ou alto, e que normalmente eles chamariam uma equipe especial, e formulariam um plano antes de enviá-los para dar cabo da conta. Mas agora eles não têm nada, e se continuar assim, muito em breve os três estarão mortos. Auri volta o olhar para Yuru, que se debate tendo os braços quebrados como galhos, e seus gritos morrem quando o fantasma a joga no chão, nocauteando-a. Cucu diz para Auri correr, pois ele só será uma distração neste momento. O fantasma começa a apertar a cabeça de Yuru, então Cucu usa seu ataque de martelo para tentar impedi-lo, mas o poder de regeneração dela é muito alto e não a afeta.
Nesse instante, Auri joga um ursinho de pelúcia coberto com chamas demoníacas e acerta o fantasma no braço, fazendo-a soltar Yuru. Cucu a pega e todos começam a fugir imediatamente. Eles se escondem rapidamente nos andares inferiores quando o Cucu nota algo e agarra o braço de Auri, que ainda queimava com a chama demoníaca. Auri fica horrorizado, pois já viu o que aquilo faz com pessoas vivas. Mas nada acontece com Cucu. Ele afirma que se sua teoria estiver certa, os efeitos da chama demoníaca foram invertidos, já que um humano a está empunhando, tornando-a inofensiva para humanos e fatal para demônios. Ele aponta para o fantasma gigante, cuja mão ainda não se curou do ataque de Auri. Eles formulam um plano. Auri ataca o fantasma por trás, causando uma ferida aberta que não se regenera, e Cucu emenda, martelando-o sem parar, causando um estrago enorme. Irritado, o fantasma vira um Beyblade, arremessando Auri contra a parede. O fantasma logo os encurrala, mas em vez de sentir medo, Auri sente a adrenalina subindo e começa a ficar empolgado para a luta. Ele arremessa outro ursinho flamejante no fantasma, mas ele desvia e agarra Auri, tirando-o de posição. Ela o teria acabado ali mesmo, se não fosse por Yuru, que se levanta e atira sua gosma no fantasma. Irritada porque a live dela já começou, ela diz aos outros para acabarem logo com isso, pois ela tem uma sequência de ser a primeira a mandar superchat para Kyutara. Auri e Cucu imediatamente se põem a trabalhar, dando uma surra na conta fantasma que tenta se libertar da gosma. Mas nesse exato momento, Kiryu recebe um superchat de outra garota. Isso deixa Yuru furiosa, e seu aperto se intensifica no corpo do fantasma. Eles rapidamente começam a atacar o espírito de todos os ângulos e finalmente desferem o golpe fatal, exorcizando o espírito de vez. Todos se sentem aliviados, pois nenhum deles havia derrotado um espírito de nível médio antes. E Cucu afirma que precisam voltar e relatar tudo o mais rápido possível. Enquanto saíam, porém, Auri de repente sente algo atrás dele. Mas antes que ele pudesse sequer se virar, Yuru e Cucu começam a chorar lágrimas de sangue e caem no chão, imóveis, enquanto de uma das TVS próximas, o espírito da conta do menino triste aparece, pronto para enfrentar outro usuário de chama demoníaca. A respiração de Auri engasga em seus pulmões enquanto ele olha para o demônio com descrença, e as memórias de sua irmã morrendo na cama, implorando por ajuda, piscam em sua mente. Ele começa a ofegar como uma fera selvagem e logo perde completamente o controle, sacando sua lâmina flamejante antes de avançar contra o espírito e tentar socá-lo. O menino triste nem pisca e se mantém firme, enquanto Auri começa a socá-lo de todos os ângulos que consegue, mas a chama brilhante que queima ao redor do espírito bloqueia todos os ataques completamente, forçando Auri a recuar e repensar sua estratégia. O menino triste olha para Auri e suspira tristemente antes de perguntar se aquilo é o melhor que ele consegue fazer. Auri fica chocado, pois ele deu o seu melhor agora. Mas antes que pudesse dizer algo, seus olhos explodem em sangue, sua visão avermelha e ele cai no chão. Ele fica atordoado e se pergunta o que diabos acabou de acontecer com ele. Como o menino triste já sabia seu nome e por que diabos ele apareceu ali sem motivo algum. Com pura força de vontade e tenacidade, Auri continua a se mover, enquanto ele luta para alcançar o celular e diz ao menino triste que vai vingar sua irmãzinha Akari, custe o que custar. O menino triste parece reconhecer o nome e diz que a morte dela no hospital foi realmente triste, pois todos os seus esforços foram em vão quando ele foi forçado a matá-la. Então, talvez tenha sido Akari quem morreu em vão, e nada pode ser feito a respeito. Isso atingiu o nervo de Auri, que se lembra de como sua irmã costumava rir e brincar, e ele força seu próprio corpo a se mover. Mas tudo o que ele podia fazer era olhar diretamente nos olhos do fantasma, enquanto dizia ao menino triste que o mataria. Custe o que custar, o menino triste simplesmente ri, e até Auri sabe que é fraco demais para fazer qualquer coisa, e tudo o que está fazendo é falar um monte de besteira que não pode cumprir por causa da própria fraqueza. O menino triste levanta as mãos e imediatamente seu braço inteiro é envolvido em chamas, enquanto ele diz a Auri para se despedir do mundo, mas promete que há uma pequena chance de ele retornar a este mundo na forma de um fantasma, se tiver algum assunto inacabado. Auri percebe que não há nada que ele possa fazer neste ponto e fecha os olhos, pedindo desculpas a Akari e aceitando a própria morte. Mas quando o menino triste usa suas chamas para tentar acabar com ele, uma rajada de vento extremamente forte bloqueia as chamas e as anula. Auri fica chocado, pois o prédio está fechado, então de onde diabos veio esse vento? Mas ele não fica confuso por muito tempo, quando Zack se revela, tirando sua peruca loira e ficando cara a cara com o menino triste. O espírito sorri e pergunta quem diabos ele é, e Zack responde que é um exorcista e professor de Auri. Antes que o espírito pudesse reagir, Zack afasta todos os 3 alunos do perigo imediato, o que surpreende até o menino triste, que percebe que Zack não parece um fracote como os outros 3 garotos. Auri começa a se preocupar com Cucu e Yuru, mas Zack diz pra ele não se preocupar tanto, pois eles não estão mortos, e os poderes deles os protegeram por enquanto. Auri continua chamando-os, e logo Cucu abre os olhos, reclamando de uma dor de cabeça terrível, enquanto Yuru também abre os olhos, tentando lembrar o que diabos acabou de acontecer.
Zack começa a chorar, pedindo desculpas aos alunos, dizendo que não queria deixá-los sozinhos, mas as mulheres não o largavam e queriam levá-lo para um passeio selvagem. Ele teve que resolver a situação rapidinho e então correu imediatamente para eles. Auri diz a Zack para esquecer tudo isso, pois talvez não seja a hora certa. Antes que ele pudesse avisar os outros, o menino triste envia outra saraivada de chamas diretamente para eles, mas nenhuma delas atinge o grupo, pois uma pseudo-barreira invisível os protege de todos os lados. Auri nunca viu nada parecido e pergunta o que diabos está acontecendo. Cuco tenta explicar que esse escudo é um dispositivo especial criado pelo laboratório que impede a passagem de todas as ondas eletromagnéticas por 3 minutos. Mas pode quebrar se uma entidade física entrar. A cabeça dura de Auri não consegue entender tudo isso tão rápido, mas Zack explica de um jeito que até uma porta entenderia. Ele diz que a barreira impede a entrada de todos os fantasmas e seus ataques por 3 minutos. Depois disso, eles estarão por conta própria. Ele manda eles se segurarem, enquanto ele mesmo se levanta e elogia Auri por ter feito um bom trabalho. Auri fica confuso, pois ele nem fez nada, mas Zack afirma que até mesmo sobreviver contra o menino triste com pura força de vontade já foi uma façanha e tanto. E por isso ele deveria manter a cabeça erguida. Auri luta para conter as lágrimas, pois as palavras positivas do professor tocam sua alma. Zack diz para todos ficarem para trás enquanto ele tira seu leque e cria uma carpa mágica no ar, pronto para enfrentar um dos fantasmas mais perigosos da história. Sem perder um minuto sequer, Zack o ataca com seu peixe mágico e consegue desferir um bom golpe que empurra o fantasma para as arquibancadas, fazendo-o cair. Ele continua seu ataque e acerta o espírito mais uma vez. Mas desta vez, o menino triste estava pronto e consegue bloquear o ataque. Ele sorri, afirmando que se Zack é professor de Auri, isso significa que a morte dele acabaria criando uma conexão muito forte de Auri com o mundo, e ele renasceria como um espírito. Imediatamente, o fantasma começa a bombardear Zack com sua chama mágica. Enquanto ele desvia e se esquiva dos ataques um após o outro antes de lançar um contra-ataque próprio, Auri percebe que Zack está em um nível completamente diferente do deles. Ele pergunta a Cucu que tipo de ciberkinese Zack está usando, e Cucu responde que Zack não está usando ciberkinese alguma, pois ele não tem nenhuma. Ele está simplesmente canalizando seus poderes espirituais brutos em magia com a ajuda de um conversor digital. E o leque é o principal mecanismo para ele conseguir fazer isso. Ele afirma que Zack é um exorcista da geração mais antiga, que nunca foi ensinado a lidar com os fantasmas digitais desta era, e é por isso que novas gerações de caçadores de fantasmas são necessárias, cujos poderes são nativos do mundo digital, para que possam lidar melhor com esses espíritos quando eles inevitavelmente atacarem a humanidade. Os olhos de Zack começam a sangrar, o que preocupa a Auri, mas Cuco diz para ele não se preocupar. Ele afirma que Zack é muito mais forte do que isso. E se o menino triste fosse um fantasma real e não digital, Zack poderia tê-lo apagado da existência em minutos. Mas quando esses exorcistas analógicos da velha guarda canalizam seus poderes espirituais através de um conversor digital, a magnitude do poder deles diminui em 90%, o que significa que Zack está tecnicamente lutando com apenas 10% de suas verdadeiras habilidades. Auri observa ansiosamente Zack ser encurralado pelo menino triste, mas quando ele pensou que tudo estava perdido, Zack simplesmente sorriu e criou mais 2 peixes de sua magia e atacou o menino triste com os 3 simultaneamente. Auri fica chocado, mas Cuco continua sua chuva de informações, afirmando que Zack é um exorcista genial e se destacou aos 18 anos quando derrotou um demônio de classe Calamidade, o que lhe rendeu o título meio vergonha alheia de lenda viva. Auri fica chocado por estar sendo ensinado por uma lenda de verdade, e pergunta por que diabos o exorcista mais forte se tornaria um professor. Cucu responde que ninguém sabe, mas um dia Zack decidiu se aposentar do serviço ativo e assumir um papel de liderança para treinar a nova geração de exorcistas a lidar com os demônios de hoje. Auri parece impressionado, mas ao mesmo tempo preocupado, mas Cucu diz para ele não se preocupar, pois não acha que haja qualquer chance de o menino triste vencer o maior exorcista do mundo. Nesse instante, Zack exibiu um belíssimo ataque triplo, que fez o espírito recuar, e quando a poeira baixou, o garoto triste tinha sumido. Auri pergunta se ele destruiu o espírito, mas Zack responde que infelizmente ele escapou, o que significa que eles terão que ser ainda mais cuidadosos de agora em diante. Todos se sentam aliviados por aquele pesadelo ter acabado, enquanto Zack explica que o garoto triste não estava lutando com toda a sua força, pois sua carga estava acabando. Ou seja, ele estava lutando no modo economia de energia, tipo um celular velho. Cuco fica irritado ao perceber que eles basicamente perderam uma oportunidade incrível de exorcizar o fantasma. Mas Zack diz para não pensarem muito nisso, afinal, o mais importante era que todos saíram ilesos, inteirinhos, sem nenhum arranhão. Ele os abraça, o que dá a Auri uma nova perspectiva sobre sua própria fraqueza. E ele se vira para Zack, afirmando que agora tem um novo objetivo na vida. E ele quer se tornar exatamente como Zack, o mestre.
Saki ri disso e diz que todos deveriam voltar para a escola e descansar um pouco para se recuperar, assim poderiam treinar ainda mais pesado. Logo todos retornam à academia, e enquanto Saki era chamado para uma reunião, Aori e Cucu trocam de roupa e vão para a enfermaria, onde encontram Yuru completamente remendada e novinha em folha, como se nada tivesse acontecido. Aori não entende como todos os ferimentos dela puderam desaparecer tão rápido quando a enfermeira Mina surge de trás de uma porta e diz pra ele não se preocupar com os próprios ferimentos. Ela tira uma foto dele no celular e usa sua habilidade pra literalmente photoshopá-lo de volta à saúde, tipo um filtro de beleza, só que pra cura. Logo o resto dos colegas de classe também entra na sala. Mas Aori, Cucu e Yuru não estão muito no clima para se divertir. Eles têm um olhar determinado no rosto ao dizerem aos colegas que estão indo treinar, pois não querem ser humilhados tão feio de novo. Nunca mais. Antes que pudessem sair, Mina pede para darem uma olhada nas baterias e eles logo percebem que estão basicamente sem energia espiritual. Mas isso não importa muito para eles, pois se não podem treinar seus poderes espirituais, então vão treinar os músculos e ganhar eficiência de qualquer maneira possível, para que um dia possam se vingar e acabar com o garoto triste de uma vez por todas, sem dó nem piedade. Alguns dias se passam desde o incidente, e depois de se recuperar totalmente, Aori percebe que não consegue usar sua ciberkinese em todo o seu potencial e vai se encontrar com Cucu e Ren, para ver se eles têm alguma ideia. Ele os encontra sentados a uma mesa tomando chá, mas Cucu parece estar ocupado com algo. Ren cumprimenta Aori calorosamente e pergunta o que ele está fazendo tão cedo pela manhã. Aori responde que não conseguiu dormir muito bem, desde que percebeu o quão despreparado seu corpo realmente está, uma verdadeira gelatina. Ren fica um pouco confuso, mas Aori afirma que durante a última luta contra o garoto triste e aquela outra conta fantasma, ele percebeu que sua cyberkinese estava funcionando incrivelmente bem, e ele conseguia pensar e reagir às coisas mais rápido do que o normal, tipo um supercomputador. Mas seu corpo estava constantemente o atrasando, sempre havia uma desconexão entre seu cérebro e seu corpo, onde seu corpo reagia tarde e o deixava exposto, vulnerável, tipo um alvo fácil. Ele pensa que se treinar ainda mais suas habilidades de combate corpo a corpo e trabalhar no condicionamento físico do seu corpo, poderá usar suas habilidades muito melhor e será capaz de lidar com as contas fantasmas com muito mais facilidade, sem passar perrengue. Com isso, ele se vira para Cucu e se curva, pedindo para que o treine para que possa aprender a usar melhor suas habilidades. Mas Cucu nem sequer reconhece sua presença e está ocupado digitando furiosamente no celular, como se a vida dele dependesse disso. Aori fica um pouco confuso, mas Ren ri e diz pra ele se sentar, pois essa é a rotina diária de Cucu. Ele navega pelo Twitter e Reddit e depois briga com pessoas aleatórias online sobre como Epstein não se matou, uma verdadeira teoria da conspiração. Aori percebe que não é brincadeira e que Cucu é genuinamente apenas um guerreiro de teclado bem cringe, enquanto continua digitando no celular antes de finalmente largá-lo para tomar um chá. Ele diz a Aori para se sentar e tomar seu chá, afirmando que isso acalma os nervos, tipo um calmante natural. Aori não consegue se entender esse homem de jeito nenhum e pergunta se ele já fez parte de alguma gangue ou algo assim, já que também tem uma tatuagem no ombro. Cucu engasga com o chá e manda ele calar a boca, dizendo que essa é uma forma muito preconceituosa e discriminatória de pensar e que ele está perfilando as pessoas se fizer isso, um verdadeiro absurdo. Ren, no entanto, desmascara a mentira dele, dizendo a Aori que ele está correto em sua suposição, e que Cucu de fato fez parte de uma gangue durante o ensino médio. Ele tira o celular e mostra uma foto da versão delinquente de Cucu, que sem dúvida teria gerado muitos fãs entre as garotas do K-pop, um verdadeiro ídolo rebelde. Cucu diz que foi apenas uma fase e que até Ren estava na mesma gangue. Ren afirma que estava apenas o seguindo e diz a Aori que conhece Cucu desde a infância e que eles têm uma espécie de bromance entre eles, uma amizade de irmão, sabe? Cucu afirma que não joga nesse time, enquanto Aori percebe que basicamente não sabe nada sobre nenhum de seus colegas e diz a Ren que gostaria de saber o máximo possível sobre eles. Isso surpreende Ren, pois geralmente os rage baiters são muito egocêntricos e uns verdadeiros babacas, mas Aori parece ser diferente. Mas Aori não parece se encaixar na mesma categoria. Cucu pede para ele dizer o que queria dele, o que Aori tinha esquecido completamente, mas em vez de treiná-lo, Cucu o manda procurar Hate, pois ela é a especialista em combate corpo a corpo que pode ensiná-lo mais, a verdadeira mestre da porrada. Enquanto procura por Reid, ele encontra uma boneca de aparência assustadora sentada na mesa e começa a falar com ela, perguntando se ela pode treiná-lo em combate, mas a Chuck aqui não responde. Ele se aproxima dela e pergunta por que ela está o ignorando quando ele olha ao redor e percebe que está cercado por bonecas, tipo um filme de terror. Ele pensa que a Chuck se clonou, mas a verdadeira surge por trás, dando um tapa na cabeça dele, afirmando que essas bonecas são os mascotes oficiais da escola e suas habilidades de ciberkinese a permitem controlar essas bonecas, enquanto seu corpo real está no dormitório, tomando café e assistindo Boku no Pico em 4K, uma verdadeira vida de luxo e perdição. Aori não julga as pessoas com base no que elas assistem e pede pra Chuck treiná-lo. E ela imediatamente se interessa, pois queria ter uma luta com ele desde que ele entrou na academia, uma oportunidade de ouro pra ela.
Eles logo chegam ao campo de treinamento, onde ela faz Imo carregar uma boneca enorme pra dentro e a coloca no chão. Ela então diz a Imo que ele precisa ficar ali como árbitro pra eles antes de começar a luta, tipo um juiz de ringue. A princípio, Aori ri, afirmando que terá dificuldade em acertar uma boneca Chuck tão adorável. Mas sem qualquer aviso, Chuck o esbofeteia no rosto antes de desferir uma saraivada de golpes nele de múltiplos ângulos, uma verdadeira surra inesperada. Imo diz a Ori pra não pegar leve demais, pois Reiji é a campeã de Tekken e domina a cena dos esportes. A Ori percebe que não achou que essa boneca seria um problema, o que foi um erro crasso, então ele decide finalmente começar a tentar e tira suas chamas azuis do celular, pronto para a batalha. Reiji decide que a Chuck aqui não é suficiente para machucar alguém de verdade, então ela pula de sua posição em direção à boneca maior e transfere sua consciência para aquela tipo um upgrade de corpo. Auri fica surpreso, mas Reiji revela que pode assumir o controle de qualquer boneca à vontade e com o modo Bluetooth ativado. E como a boneca pequena não pode causar muito dano, ela usará esta boneca para simular uma luta de verdade, uma batalha épica. A segunda rodada começa, e Auri percebe que essa versão é menos fofa, mas também é mais fácil de acertar, então ele corre em sua direção em velocidade máxima para desferir alguns golpes. Mas o tempo de reação dela é muito rápido, e ela consegue um combo de 5 golpes contra ele, uma verdadeira aula de combate. Auri fica confuso, pois parece que ela está reagindo aos ataques dele antes mesmo que ele comece a atacar. Mas para Reiji, isso é normal. Afinal, se você quer competir em nível profissional nos jogos, precisa ter reflexos de nível divino, e um saco de insultos para jogar no seu oponente, tipo um Rage Quit ambulante. Aori continua tentando atacá-la sem pensar, mas não importa o que ele faça, ele não consegue acertar um único golpe nela, e cada ataque seu é completamente bloqueado, enquanto ela responde com um combo após o outro, dominando-o completamente com seus movimentos. Uma verdadeira humilhação. E morri, pois a diferença entre as habilidades deles parece muito grande. Mas Aori ainda não desistiu, e decide que se Reiji está lendo seu ritmo, então ele vai desestabilizá-la com alguns movimentos não convencionais que ela nunca ouviu fazer antes, tipo um truque de mestre. Dessa vez ele se sai muito melhor, pois consegue evitar todos os ataques de Reiji lendo o ritmo dela e até bloqueia um dos ataques. Reiji diz para ele não ficar muito convencido só porque bloqueou um único ataque, e diz que vai mostrar o que mais ele está perdendo, tipo uma aula particular de humildade. Com isso, ela se transforma em Homem de Ferro, e usa um raio laser rosa para nocautear Aori completamente. Reiji celebra, enquanto Aori tenta se levantar e reconhece que Reiji é totalmente incrível, e pergunta se ela poderia se tornar sua professora, para que ele possa aprender a lutar, tipo um mestre Jedi. Algum tempo depois, ele decide ir tomar um banho, imaginando como seria a verdadeira Raid, e em sua mente, ele a imagina como um moderador de Discord suado, com barba no pescoço e nada além de um hidratante e um monte de lenços de papel no quarto, uma visão bem peculiar. Mas enquanto estava perdido em seus pensamentos, ele acaba esbarrando em Yuru e em uma garota de cabelo rosa com óculos enormes. Ele imediatamente tenta ajudá-la a se levantar, tipo um cavalheiro. Quando Yuru chama a garota de cabelo rosa de Reiji e diz pra ela andar com mais cuidado, Aori leva um tempo pra ligar os pontos, e ele percebe que essa garota fofa é na verdade a gamer suada que ele fez sua mestra, uma verdadeira surpresa do destino. Ele imediatamente tenta falar com ela, mas Reiji foge, apenas para voltar como uma boneca e dá um tapa na cabeça de Aori, dizendo para ele andar com mais cuidado. Ele fica chocado ao ver a reviravolta completa que ela acabou de fazer, mas Yuru simplesmente ri, afirmando que a verdadeira Raid e suas personas de gamer são duas coisas completamente diferentes e que ela é uma completa reclusa, tipo uma ermitã digital. Reiji orgulhosamente afirma que com energéticos, um bom PC com muita RAM que ela estocou antes do aumento dos preços e compras online, ela não precisa de mais nada, e seu quarto em si é um santuário para ela, um verdadeiro paraíso gamer sem sair de casa. Aori ia perguntar quando eles poderiam lutar novamente, quando ele recebe uma notificação e verifica para ver que Zack lhes enviou uma mensagem sobre uma reunião de estratégia para lidar com o garoto triste, agora conhecido simplesmente como K, e descobrir como destruí-lo de uma vez por todas. Todos os alunos de sua turma 1B se reúnem imediatamente na sala, onde Zack e Kiko começam a explicar que estão decidindo por uma guerra total contra K e para exorcizá-lo, custe o que custar, sem pensar duas vezes. Ele afirma que houve duas missões anteriores para lidar com K, mas ambas falharam, e a maioria dos alunos que participaram da caçada acabaram mortos, porque K usou um novo movimento que nenhum deles esperava, uma verdadeira armadilha mortal. Ele afirma que dessa vez eles vão atacar em número, e não importa o custo, eles vão lidar com ele. Aori fica todo animado, afirmando que desta vez K vai pagar por tudo o que fez, mas Zack simplesmente ri, afirmando que eles não farão parte dessa equipe de caça. Nem pensar. Aori fica chocado, enquanto Imo explica que os alunos do primeiro ano não têm permissão para se envolver em lutas contra contas fantasmas de alto nível ou nível extremo, como a conta do garoto triste Kazaki. Afirma que eles nem sequer têm permissão para lidar com espíritos de nível médio sozinhos e devem ter um veterano com eles em tais casos, tipo uma babá espiritual. Aori está além de frustrado e afirma que não vai deixar sua chance de vingança escapar e não se importa nem se o expulsarem, mas ele vai participar da caçada de um jeito ou de outro, nem que seja escondido.
Cuco de repente se lembra que há uma exceção a essa regra. Se houver um aluno cujas habilidades de ciberkinese forem muito importantes para a missão, ele pode lutar. Ou se um aluno provar-se suficientemente diante dos outros para que todos reconheçam sua força, tipo um super-herói. Auri imediatamente pergunta como diabos ele pode se provar. Zack responde que há uma batalha entre a classe A e a B a cada período, e essa competição é a principal forma de mostrar suas habilidades e força, tipo um grande palco para brilhar. E como a casada por cá vai começar depois de 2 meses, eles ainda têm tempo para se provar. Auri fica animado e começa a treinar como um louco desde o dia seguinte, enquanto corre pela floresta ao lado de Imo, quando de repente um dos monstros manequim aparece na frente dele, do nada. Felizmente, Imo foi rápido o suficiente e usa sua ciberkinese, que é especializada em defesa, para criar uma parede na frente deles que bloqueia o ataque. Eles logo começam a correr pela floresta novamente, tentando despistar o monstro atrás deles, tipo um jogo de pega-pega mortal. Quando Ren os alcança e os manda se separar perto da árvore grande, ele também diz a Yuru e Cuco sobre as melhores posições em que deveriam estar e, em pouco tempo, ele tem todos eles na posição exata que ele quer, tipo um maestro regendo sua orquestra. Com os 3 monstros capturados e cercados entre eles, Auri fica chocado com a incrível estratégia que Ren conseguiu bolar na hora. E Reid diz a ele que Ren é o cérebro da turma, e suas habilidades são como ter uma câmera de CFTV, pois ele pode ver tudo o que está acontecendo em todos os pontos, o que o faz tomar as melhores decisões para virar a luta a favor deles. Um verdadeiro gênio tático. Uma vez que os monstros foram cercados, todos dão cabo deles rapidamente, destruindo-os completamente um por um. Zack e Kiko emergem dos arbustos, afirmando que todos parecem estar em muito melhor forma do que nunca, tipo uns atletas olímpicos. E Ren atribui isso à adição de Auri, pois agora eles têm mais um atacante forte em sua equipe. Cuco menciona, no entanto, que ele está gastando sua energia muito rapidamente, e que seus ataques não são eficientes o suficiente, o que o fará ficar cansado na luta real, tipo uma bateria viciada. Auri leva todos os conselhos a sério e sai à noite para treinar sozinho, praticando suas habilidades e aumentando sua agilidade, mas logo ele percebe que está no seu limite, exausto, sem mais forças. Enquanto ele cai, porém, outro estudante de cabelo rosa com dentes estranhos o agarra e se apresenta como Suru. Ele finge sentir pena de Auri, enquanto lhe conta sobre sua irmã que foi morta por K. Uma história bem triste. Mas quando ele pensou que tinha feito um novo amigo, Suru começa a queimar o grampo de cabelo que era a última coisa que Auri tinha de sua irmã. Lágrimas começam a cair de seus olhos enquanto Suru começa a rir, revelando que ele também é um Rage Biter, com habilidade tipo chama, um verdadeiro incendiário de emoções. De repente, Rage intervém com um chute que afasta Suru, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a turma inteira de Suru, a turma Wana, entra. Rage afirma que eles deveriam recuar, pois essas pessoas são os grandes idiotas, mas Auri não pode deixar o desrespeito passar em branco, e pula em Suru com suas chamas azuis, pronto para a briga. Mas muito antes que ele pudesse alcançar o valentão, Auri é interceptado e derrubado no chão por uma das garotas, enquanto as espadas do representante da turma deles mal o atingem, graças à garota. Antes que ele pudesse sequer entender o que estava acontecendo, o cara da espada, chamado Vagai, é atacado por Cuco, mas consegue bloquear o golpe, mostrando sua destreza. Agora, as turmas 1A e 1B estão em um impasse, uma contra a outra, enquanto um Auri, quase sem energia, ainda está no chão com a garota sobre ele, imaginando se eles vão ter uma briga generalizada ali mesmo, tipo um ringue de luta livre. A garota imediatamente se levanta do chão, soltando Auri, e pede desculpas a Cucu, afirmando que não é o que parece, já que ela tem uma grande e antiga paixão por ele, um verdadeiro amor platônico. Enquanto Auri usa seus abdominais para se impulsionar para cima, o que choca a turma que percebe que Auri deve trabalhar muito o abdômen, um de seus colegas tira a camisa para mostrar seu conjunto brilhante de abdominais, mas ninguém se importa com eles, um verdadeiro mico. Auri se impulsiona para trás com a ajuda de um galho de árvore e se lança em direção ao Flamebaiter Suru, ficando cara a cara com ele mais uma vez, com os olhos escuros de raiva, exigindo um pedido de desculpas, tipo um duelo de olhares. Suru, no entanto, parece estar se divertindo horrores, provocando outro Rage Baiter, e começa a fugir rindo enquanto Auri o persegue. O ri, afirmando que não há como saber o que o Rage Baiter vai fazer em seguida, e que eles são muito difíceis de controlar, tipo um bando de gatos selvagens. Cuco concorda com essa afirmação, dizendo que todos os Rage Biters são os verdadeiros merdas, mas os merdas da classe B fedem menos. O cara de cabelo azul, chamado Ash, olha para os dois Flame Biters cara a cara e se pergunta se daria um bom filme, enquanto o Kiri, de cabelo verde e cabeça oca, pensa no que vai jantar hoje à noite, tipo um verdadeiro Zé Ninguém. O cara tentando replicar o penteado de Tokyo Revengers, chamado Iko, está com ciúmes do fato de que a garota Iru gosta de Cuco e não dele. Iru, por outro lado, cumprimenta Iru e pergunta como ela tem estado, enquanto Iru responde que não fala com garotas pick me, e eu tenho que dar o braço a torcer por isso. Ela tem atitude. Iru afirma que Iru simplesmente puxa o saco de todo homem que vê. Mas Iru rebate, afirmando que Iru é quem tenta fazer os caras se apaixonarem por ela se vestindo como uma Goth Betty, uma verdadeira estrategista da sedução. Enquanto isso, Auri ainda persegue Suru e tenta desferir um soco forte que Suru desvia, mas a árvore não consegue e fica amassada pelo poder de Auri.
Suru fica intrigado, pois sabe que um soco poderia ter quebrado todos os seus ossos. Mas ele está gostando disso e usa suas próprias habilidades de chama para criar uma parede de fogo na frente deles, tipo um show pirotécnico. Auri imediatamente recua, percebendo que Suru não usou o celular para ativar suas habilidades como todo mundo, e sua chama é muito quente, diferente da sua. Suru percebe que Auri está começando a usar o cérebro novamente, tipo um despertar. Então ele tenta irritá-lo mais uma vez e começa a gritar que a classe B é feita apenas de um bando de perdedores. Um deles é um cara que só consegue espiar como um pervertido, um idiota que só sabe bloquear ataques, e a prima feia da Annabelle, um verdadeiro show de horrores. Isso irrita Auri mais uma vez, pois ele não entende como alguém pode ser tão insensível aos sentimentos das outras pessoas. E para a surpresa absoluta de Suru, Auri agarra sua mão, que ainda está em brasa com as chamas, sem se importar com a dor. Suru não consegue acreditar que alguém está segurando sua mão em chamas, e acha super quente. Mas o homofóbico Waga não apoia pessoas LGHDTV, e usa um golpe aéreo que derruba todas as árvores da área, e erra a cabeça de Auri por centímetros, cortando um tufo de cabelo do topo por pouco. Suru diz para os dois pararem e pede desculpas em nome de Suru, mas no final ele ri e afirma que a classe B inteira é uma porcaria total, mesmo assim. Cucu afirma que isso anula completamente o propósito de um pedido de desculpas, tipo um tiro no pé. Mas Waga não se importa e aponta sua espada para Auri, afirmando que a classe B se desgraçou ao ter um Flame Baiter em seu grupo. Ele também afirma que na próxima batalha entre A e B, eles destruirão a classe B completamente e mostrarão a todos o quão cheia de perdedores a classe B está. Uma verdadeira humilhação pública. Cucu, no entanto, fala com confiança, vindo para a frente de Auri e diz a Waga que ele está enganado e será derrotado durante a próxima batalha. Tudo graças ao Flame Baiter em sua equipe, que vai fazer a diferença. Auri volta para a enfermaria, onde é remendado rapidinho, e ao retornar acaba esbarrando em Zack, que o elogia pelo esforço que ele tem feito até agora. Auri, no entanto, ainda não terminou e pergunta a ele sobre a técnica que Suru estava usando e como ele também pode aprendê-la, tipo um segredo de mestre. Pelas próximas semanas, ambas as equipes dão o seu melhor durante as sessões de treinamento para garantir que estejam em sua melhor forma quando a hora da batalha chegar. E finalmente, a manhã da batalha chega e a turma B inteira é enfiada em um ônibus e levada para a arena para a batalha da classe A contra a B. O grande dia chegou. No caminho, Yuru está completamente relaxada, falando sobre como a Twitch nunca vai desbanir o Dr. Disrespect. Enquanto Imo está enjoado no carro, Kiko afirma que esperava que eles estivessem um pouco mais focados na batalha, enquanto Imo diz a ela que está enjoado porque está estressado com a batalha, um verdadeiro nó no estômago. Auri pergunta se a última batalha foi na montanha, e o Imo, só de lembrar da última luta, onde apanharam feio, já fica com o estômago embrulhado de novo. Ele não conseguiu fazer nada, já que a classe A tem gente demais com habilidades ofensivas. Auri, sem rodeios, pergunta ao Imo por que ele escolheu a carreira de feiticeiro se morre de medo de tudo. Mas antes que o Imo pudesse abrir a boca, a Hadi se mete no meio, afirmando que cada um ali tem seus próprios motivos para estar na escola, e que é melhor não tocar mais no assunto. Auri recua na hora, percebendo que tocou numa ferida, e então nota que a Hadi também está ali, mas dentro de uma caixa, controlando a boneca pelo celular. Ela explica que usar a boneca consome bem menos energia, e é por isso que ela está fazendo desse jeito. Auri de repente se dá conta de que eles deram uma volta completa e estão de volta à escola de novo. Ele pergunta se a batalha foi cancelada, mas Kiko apenas sorri, revelando que o tema deste ano será combate urbano. E o objetivo é neutralizar ou incapacitar a equipe inimiga inteira até que eles se rendam. Como a enfermeira Kochi também está presente, isso significa que eles podem se soltar e causar danos reais uns nos outros. No entanto, matar alguém resultará em desqualificação imediata, sem chance de apelação. Assim que descem do ônibus, Kiko esclarece que eles não estão realmente na escola. Na verdade, toda essa área é uma réplica exata da escola e da cidade, graças a um dos membros do corpo docente que possui uma habilidade de copiar e colar. Ela então saca um tablet e inicia uma videoconferência, pois Zack queria bater um papo com a turma antes da batalha. Ele estava lá, assistindo a uns vídeos 4K adultos, mas rapidinho vestiu a camisa e disse aos alunos que eles precisavam dar o sangue, já que os olhos de toda a escola, incluindo os veteranos e todos os professores, estavam neles. Isso é de extrema importância, pois além de ser uma chance de brilhar, desta vez eles podem selecionar potenciais candidatos para a missão de lidar com o tal Sad Boy K. Cucu garante a Zack que não o envergonharão desta vez, mas Zack apenas solta uma risada, afirmando que não se importaria se perdessem, já que se preocupa de verdade com eles e não gostaria que nada de ruim acontecesse a nenhum deles. Mas se por acaso eles forem enviados para a missão extrema de exorcizar o K, a verdade é que muitos deles simplesmente não retornarão. A classe A também está recebendo seu discurso motivacional, mas Waga está super confiante nas capacidades do time, pois ele sabe que cada um deles é mais forte que qualquer um da classe B. Isso significa que a melhor estratégia para vencer seria entrar em combates 1 contra 1, despachar os inimigos rapidinho e depois ajudar os colegas a garantir a vantagem, e fechar a vitória o mais rápido possível.
A classe B se apronta, assume suas posições e já saca as armas enquanto o Imo tenta manter a calma e a cabeça no lugar para não se abalar logo no começo da partida. Rain agradece ao Auri por ter ficado furioso por eles quando a classe A os desrespeitou naquele dia e pergunta se ele tem ideia do porquê eles não revidaram na mesma moeda. Mas antes que Auri pudesse sequer responder, Cucu materializa um martelo gigantesco e declara que eles não disseram nada antes porque estavam guardando todas as provocações e insultos para o dia de hoje. A buzina soa e Cucu decide iniciar a partida com um estrondo, criando uma porção de martelos menores a partir do seu martelo gigante, numa tentativa de spawn kill os estudantes da classe B. O Aga apenas esboça um sorriso e já ia resolver a situação, mas Ash saca o celular e cria um modelo gigantesco de gelo de si mesmo, com asas, o que, segundo ele, move o artista interior. A estátua consegue bloquear o ataque, mas no processo, esse gênio acaba torrando 50% da sua bateria total. Cuco e o resto do grupo observam de uma certa distância, quando de repente se dão conta de que um golpe aéreo está vindo direto na direção deles. Eles, sem hesitar, cobrem os ouvidos do Imo para que ele possa se concentrar, e ele, por sua vez, cria uma barreira protetora ao redor de todos, salvando-os do ataque cortante. Cuco explica ao Aori que Vaga é, sem dúvida, o membro mais poderoso da classe A, e possui uma habilidade especial que lhe permite atingir qualquer um com um golpe aéreo. Além disso, ele já completou inúmeras missões de alto escalão e enfrentou sozinho diversas entidades fantasma de nível médio. Ele alerta toda a sua equipe para que fujam sem pensar duas vezes caso encontrem esse prodígio num combate individual. A equipe inimiga se dispersa e começa a vasculhar a área em busca da classe B, mas não conseguem encontrar absolutamente ninguém. O Aga, no entanto, tem uma sorte danada, pois acaba localizando a Had em meio a um monte de caixas de papelão escondida dentro de uma loja. Ele desfere um golpe em uma das caixas, fazendo-a rolar lentamente pelas ruas, enquanto ele rasga o papelão, convicto de que já havia pego um dos inimigos. Mas ele se surpreende ao ver que é apenas uma boneca, e não a Had de verdade. A Had, então, solta uma risada do seu esconderijo real, sabendo que eles haviam encurralado o Aga exatamente onde queriam. Acontece que Cuco já sabia exatamente qual seria o plano de Waga, e por isso decidiu atraí-lo para uma armadilha antes de atacá-lo com um golpe perfeitamente sincronizado. Waga então se dá conta de que foi completamente ludibriado, no momento em que Cuco e Yuru surgem, do nada, bem à sua frente. Yuru usa sua goma pegajosa para imobilizar as pernas de Waga, enquanto Cuco tenta desferir um ataque. Waga bloqueia o martelo ao mesmo tempo em que defende o soco do Auri, e ainda consegue desviar dos projéteis de goma da Yuru, reclamando que, em vez de um trabalho em equipe, aquilo mais parecia um ataque covarde de vários contra um. Ele declara que essa é uma tática de gente fraca, enquanto desvia com uma facilidade impressionante dos ataques deles e já se prepara para contra-atacar com força. Mas de repente, MO surge e bloqueia o golpe de Waga. Enquanto isso, Cuco aproveita para desferir seu ataque 1000 martelos mais uma vez. Mas tudo não passou de uma distração, que deu a Yuru a brecha perfeita para acertar Waga e imobilizar suas mãos com a gosma dela. Waga, naquele instante, percebe que cometeu um erro grave. Quando Auri surge e acerta um chute potente em seu rosto, eles o envolvem completamente numa grande quantidade de gosma, e ele fica ali, imóvel, enquanto a classe A acredita ter finalmente dado um jeito nele. Para a surpresa geral, Waga apenas ficou profundamente deprimido pelo fato de a classe B ter conseguido acertá-lo, e essa tristeza rapidamente se transformou em pura fúria. Ele então usa sua espada para cortar a gosma com a maestria de um verdadeiro especialista, antes de sacar sua arma e desferir um golpe tão poderoso que seria capaz de aniquilar toda a classe B, se não fosse pela muralha defensiva erguida pelo Imo. A boneca da Had, mesmo assim, acaba sendo decapitada. Enquanto a casa inteira que estava atrás deles é completamente destruída pelo golpe, Waga tenta respirar fundo e se acalmar, ciente de que será desqualificado na hora se matar qualquer um deles, e promete que vai se limitar a apenas cortar os membros. Auri, na verdade, não capta a real gravidade da situação e afirma que não tem problema algum, já que eles contam com o Imo ao lado deles. Mas ele logo se dá conta de que a muralha defensiva desapareceu, pois o Imo está apavorado demais para conseguir raciocinar direito, enquanto um verdadeiro Terminator está ali, parado, bem na frente deles. Mas é exatamente aqui que este vídeo chega ao fim. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perderem nada. Muito obrigado por terem assistido e a gente se vê na próxima.